Ó, 10 dicas que eu quero te dar para você conseguir ler a Bíblia toda aí no próximo ano, ou seja, no ano 2023. A gente está no final do ano e a gente faz várias metas, né? Uma das metas que normalmente é comum, né, pra gente que é cristão, é ler a Bíblia toda, né? E a gente, normalmente, a maioria das vezes que eu converso com alguém, e até eu mesmo, a gente falha nisso, né? Por vários motivos. E eu quero te dar 10 dicas práticas que me ajudaram e me ajudam hoje a eu conseguir ler a Bíblia toda durante um ano. Nesses últimos 10 anos, eu já li a Bíblia toda 7 vezes. Né? Teve um ano, inclusive, que eu li ela 2 vezes. Então, eu li até o meio do ano ela inteira e depois do meio para o fim eu consegui ler mais uma vez. E desses 10 anos que eu li a Bíblia, se eu não me engano, foram 7 vezes que eu me lembro, assim que eu contei. Teve, né, se a gente for fazer as contas, 4 anos que eu não li, né? Contando que eu li 2 vezes, né? 4 anos que eu não li a Bíblia toda. Eu fui lendo assim sem ter uma meta. E foi a pior coisa que eu poderia fazer, porque quando a gente não tem uma meta, a gente acaba deixando pra lá, ou ler quando dá, e aí a coisa não funciona. E nesses anos que eu li a Bíblia toda, muitas vezes no início assim parecia que não estava sendo um grande diferencial, mas eu via como o meu ano era diferente, como coisas aconteciam, né, como experiências com Deus aconteciam que mudavam mesmo a minha vida. Por isso que nesse ano 2023, inclusive é um desses motivos aqui que eu resolvi gravar esse vídeo, a gente lançou esse desafio para o pessoal da nossa igreja, para a juventude, para os adolescentes e para os jovens, para que o ano que vem a gente pudesse ler a Bíblia inteira juntos. A gente até criou um grupo no WhatsApp, a gente vai colocando as leituras lá e compartilhar um pouco das experiências que a gente vai ter nesse tempo. E eu tô gravando esse vídeo aqui para talvez você que também vai se lançar nesse desafio ou tá querendo esse desafio, de eu compartilhar algumas dicas que durante esses anos eu fui vendo, algumas que me ajudavam e outras coisas que pioravam a minha leitura bíblica, pra gente poder estar se ajudando, para eu poder talvez estar ajudando você. E eu tô gravando esse vídeo aqui sem edição, sem nada, eu tô com esse microfone aqui. Então se você vê uma moto passando, o Pedrinho, que é meu filho, chorando, é a vida real, a vida como ela é. Então eu resolvi gravar esse vídeo rápido mesmo para poder postar e focar nas dicas que eu tenho para dar para você. Então eu tô aqui com a Bíblia, né, ó, na mão. Essa é uma Bíblia que eu uso muito para minha leitura, né, por vários motivos eu vou explicar nesse vídeo. E também eu tô com um caderninho aqui que eu também vou explicar por que eu estou segurando ele aqui. Então vamos lá com as 10 dicas práticas para você ler. A primeira coisa que você vai ter que definir antes de começar o ano é qual tipo de leitura você vai fazer. Existem várias maneiras, né? Você acha na internet, né, plano bíblico anual. Você vai poder pesquisar aí no Google, você vai achar vários planos. Existe o plano que você lê de Gênesis a Apocalipse mesmo, assim, seguindo Gênesis, Êxodo, e vai lendo esses livros. Esse é um plano bom para quem quer começar. Aliás, para quem for fazer essa leitura pela primeira vez, né, ler realmente a Bíblia toda pela primeira vez, esse é o que eu indico. Por quê? Porque você vai ter o panorama geral ali da Bíblia, né, de uma vez só, do início ao fim. Tem um outro plano que eu gosto muito, que inclusive para quem já leu a Bíblia toda, já fez essa experiência, esse é o que eu indico. Como eu falei, se você não leu a Bíblia toda, não passou por essa experiência anual, é o primeiro plano que eu te indico, mesmo de Gênesis a Apocalipse, assim, né? O segundo plano é esse que eu indico para quem já leu, que é um que divide entre Antigo e Novo Testamento e os livros de sabedoria. Então, todo dia você vai ler um pedaço do Antigo Testamento, algum capítulo do Antigo Testamento, algum capítulo do Novo Testamento e algum capítulo dos livros de sabedoria, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E aí você vai o ano todo lendo algo do Antigo, algo do Novo e um desses Salmos e Provérbios, Eclesiastes e outros livros de sabedoria. Então, é muito interessante essa leitura. Ela é uma leitura legal por quê? Porque ela quebra um pouco, às vezes, alguns capítulos do Antigo Testamento são um pouco mais chatos mesmo, que fala sobre genealogia ou construção, números, por exemplo, é um livro difícil de você permanecer a leitura até o fim. Então, quando a gente tem o Antigo e Novo Testamento, a gente tem essa quebra, né? E é muito legal também, porque às vezes a gente consegue linkar coisas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então essa é uma leitura bem bacana. Tem uma outra leitura que, se eu não me engano, é cronológica, né? Que você lê a Bíblia, né, como a gente conhece, ela não está colocada os livros organizados de forma cronológica. Então tem um livro às vezes que foi escrito antes, que está depois e vice-versa. E existe uma leitura que ela é cronológica, onde você lê os textos da Bíblia no tempo que eles foram escritos. Também é uma leitura interessante, essa eu nunca li, né? Mas vale a pena. Então eu indico a primeira para quem está fazendo pela primeira vez e a segunda para quem já fez essa leitura anual e quer fazer uma leitura diferente, que é a que eu mais gosto. Podem ter outras formas de ler a Bíblia inteira, né? Às vezes começando pelo novo, indo para o antigo, eu não sei, mas essas são as 3 formas que eu conheço, são as mais comuns, tá bom? Vamos lá, você definiu a forma que você vai ler, agora vamos para as dicas. A primeira coisa que eu quero deixar como dica é dê preferência para que essa seja a primeira coisa do seu dia para você ler. Então, antes de tomar café, às vezes antes de levantar da cama,
você pega ali a Bíblia para ler e lê os versículos daquele dia, do plano daquele dia. Por quê? Porque enquanto o dia vai passando, fica muito mais difícil você arrumar um tempo ali e separar para poder fazer a leitura. E quando chega no final do dia, normalmente a gente está muito cansado e fica mais difícil a gente ter motivação para fazer aquela leitura do dia. Então, de preferência, separa um período do seu dia. Olha, você não vai gastar mais do que 15 minutos, de verdade. E 15 minutos a mais ou a menos do seu sono, às vezes para você acordar mais cedo, não faz tanta diferença assim. Então, se você conseguir, dê a preferência para que isso seja a primeira coisa do seu dia para você ler, tá bom? Porque aí fica mais fácil, você já mata aquilo no seu dia, né? E eu já vou explicar essa expressão mata aquilo no seu dia, porque muitas vezes pode ser uma obrigação, não necessariamente um prazer. E eu já vou explicar isso, né, em uma das dicas. A segunda coisa é que vai ficar mais difícil, né? Não é uma corrida rápida, é uma maratona de 1 ano. Então a gente sempre começa bem, normalmente assim, a gente começa bem lendo lá em janeiro, aí em fevereiro a gente já desanima, né? Principalmente quando chega ali Números, Deuteronômio, e aí a gente vai desanimando, para de ler, fica um tempo sem ler e nunca mais lê, e aí desiste de vez porque a gente não conseguiu manter ali a regularidade. Então, o que a gente precisa entender é que vai ficar mais difícil em vez de ser mais fácil. Depois, pode ser que lá para o meio do final do ano, né, ou lá mesmo no final do ano, você já tenha acostumado, já sinta prazer mesmo de estar fazendo aquilo. Mas muitas vezes vai ser algo meio monótono, meio chato, meio, droga, eu fiz isso aqui, né, eu vou ter que ler, vai ter que ler, manter a regularidade, isso vai ser muito importante. A terceira dica que eu dou para você é não deixar acumular, porque pode ser que aconteça um imprevisto um dia e você não consiga ler aquele dia. No segundo dia, no dia seguinte, já lê do dia e do dia anterior, porque você não pode deixar acumular. É possível que se você ficar 3 dias sem ler seguidos, é provável que você não volte a continuar no plano. Então, se você acumular ali 3 dias, né, já tenta ler de uma vez e tenta dar continuidade. E aí uma dica que eu dou, não coloque o peso sobre você se você, por exemplo, ficar 7 dias sem ler. Aconteceu alguma coisa, desmotivou, você ficou uma semana inteira, você não leu nenhum. Sabe o que você vai fazer? Você vai ignorar as leituras que você não leu e ler a partir daí. Então você vai, mas tem 7 dias aqui, tinha todas essas leituras aqui. Eu não li, o que eu faço? Continua daquele dia, não tenta trazer tudo e ler tudo de uma vez, o acumulado. Não, ignora os dias que passou. Mas eu vou perder essa leitura. Vai, é melhor você continuar daqui para frente do que não continuar porque você deixou de ler. Então, passou 7 dias, não leu, começa a ler a partir dali. Só que não faz isso várias vezes, senão você realmente vai perder muita leitura. Perdeu um dia, tenta fazer no outro. 3 dias já liga um sinal de alerta que você precisa ler. E aí 7 dias você ignora para trás e começa a ler a partir daquele ponto ali para você não deixar. Porque uma das coisas que faz a gente parar a leitura é isso, né? A gente deixa 1, 2 dias, 3 dias, quando viu, poxa, já deixei 3 dias, nem vale mais a pena, nem vou continuar. E aí desiste, né, antes de continuar o plano, beleza? A quarta dica que eu quero dar para você é que vai ter dias que a última coisa que você vai querer fazer é ler a Bíblia, né? E muitas vezes você vai ler de forma obrigatória. Você vai acordar e falar, nossa, eu só tenho que ler aqui porque eu me comprometi. E leia assim mesmo, porque são os dias de disciplina que vão ser diferenciais para você manter a regularidade. Porque se você fazer o que você está afim, você realmente não vai querer ler. Você vai parar de ler 1, 2, 3 dias e não vai ler mais. Agora, se você fala assim, não, eu preciso ler mesmo eu não querendo, mesmo eu estando com sono, mesmo eu não... Sendo a última coisa que eu quero fazer hoje, continue a leitura. Assuma ali esse compromisso e mesmo que você faça obrigado, né? Muitos devocionais a gente faz pela questão da disciplina e são nesses devocionais que Deus fala com a gente, são nesses devocionais que a gente tem uma experiência com Deus. Então, não abra mão disso, né? Mantenha a disciplina obrigatória, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste. Até porque a gente está falando da Bíblia, não tem como ser algo que não te alimente, onde você não possa crescer em Deus se você está lendo a Bíblia, né? Mesmo que seja obrigatório mesmo, ok? Vão ter livros lá que são livros históricos, livros mais chatos, que você não vai querer. Aí você pode até fazer uma leitura dinâmica, por exemplo, né? Não necessariamente você esperar algo do texto ali, pode ser que aconteça, mas faz uma leitura dinâmica ali para realmente, como eu falei, matar aquele dia. Tipo assim, ufa, passei por hoje, aí amanhã eu continuo, tá bom? Porque depois você vai ver que isso vai ser um diferencial. Manter a disciplina e a regularidade vai ser um diferencial. Dica número 5. Não leia no celular. Não leia no celular. Eu sei que tem a Bíblia no celular, tem versões boas, mas não faça isso. Por quê? Você vai estar sendo injusto com você mesmo. Por quê? Você sempre vai perder para as distrações. Então você está lendo, vai receber uma notificação no WhatsApp, uma notificação no Instagram, uma notificação de alguma coisa que vai fazer você sair da sua leitura ali. Não faça isso. Então, arruma uma Bíblia de papel, né?
e você leia ela aqui, tá bom? E aí eu já emendo nessa mesma dica, arruma uma versão que seja boa para você ler. Por exemplo, essa aqui que eu tô na mão é a NVI, né? É uma versão muito boa, tá? Se você tiver NVI, é a nova versão internacional. Mas uma que eu quero indicar para vocês é a NVT, nova versão transformadora. NVT é uma versão que, digamos assim, recente, né? Mas ela é uma versão mais simples, mais do dia a dia, mais prática. É uma versão muito boa mesmo e ela é mais legal de você ler. É mais, digamos assim, entendível do que você lê. A NVI é muito boa, aconselho ela, e a NVT também é ótima, principalmente para quem está começando e não tem prática da leitura. Então arruma uma Bíblia NVT de papel mesmo, tá bom? Para você fazer essa leitura e não ler no celular. Se por acaso você lê no celular, liga o modo avião, que aí você não vai receber nenhuma notificação, e lê no celular mesmo. Para quem tem Kindle também é uma boa, enfim, outros meios de leitura aí. Ó, o ponto 6, a dica que eu quero deixar para você, que é aqui o meu caderno, tenha sempre um caderno ao lado para você fazer anotações. Por quê? É quando você menos espera que Deus pode falar uma coisa com você. Ó, aqui eu tenho várias coisas anotadas que você pode ver. Ó. Deus pode falar alguma coisa com você e aquilo pode virar um devocional e se você prega, virar uma pregação ou um estudo. Então tenha sempre o caderno ao lado. Ou se você não quiser ter um caderno ao lado, escreva na própria Bíblia. Eu, por exemplo, aqui tem vários livros aqui que eu abro onde eu fiz o estudo no próprio livro, principalmente no Novo Testamento, tá? Por exemplo, um texto que eu estudei durante muito tempo foi Filipenses. Então, se você abre essa minha Bíblia aqui, que é uma Bíblia que eu leio bastante, em Filipenses, ó, 1 Coríntios já vai mostrar aqui, olha, quanto tem coisas escritas aqui, ó. Dá pra ver aí? Dá. Ó, tem várias coisas na Bíblia escritas, tá vendo? Então, isso aqui é uma maneira de... Ó, aqui, ó, 2 Coríntios também, ó, tem várias coisas escritas, tá vendo? Então, se você não tiver um caderno, anote na Bíblia, mesmo ali puxando, né, setinha, não tem problema. E ponha datas, tá? Por que é importante datas? Porque se você for ler aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, foi um devocional de 2018, tá vendo? Olha só, 2018 Deus me falou algo e eu ponho data para não só me organizar, mas para eu relembrar aquilo que Deus me falou naquele período. Isso é muito legal. Então ponha datas ali sempre que você puder. Vale a pena anotar o que Deus falou. O ponto 7, a sétima dica que eu quero dar para você aqui, é que se você conseguir ler mais de uma vez o texto daquele dia, faça isso, tá bom? Vocês estão ouvindo o Pedrinho chorando de fundo? Deve estar tomando banho. Você lê mais vezes aquele mesmo texto, né? Como eu falei, em 15 minutos você lê o plano da Bíblia daquele dia. E se você puder ficar mais 5, 10 minutos relendo aquele texto, remoendo, vendo o que Deus está te falando, isso vai ser muito bom. Se você não puder, não tem problema, você fez a sua leitura, fechou. Mas se você puder fazer ali, ficar em cima do texto, se debruçar sobre o texto, ver sobre o que Deus está falando com você, com certeza vai ser um ambiente mais favorável para Deus falar com você sobre aquilo, tá bom? Você entende mais do texto. A oitava dica que eu quero dar para você é tenha sempre em mão a Bíblia para ler. Por quê? Pode ser que talvez você não consiga ler aquilo pela manhã. Aí você fica na cabeça, nossa, eu preciso ler o texto de hoje. E aí você está parado ou numa fila, você está no ônibus, você está esperando uma consulta, ou você está esperando alguma coisa no seu trabalho ou na hora do almoço, tem a Bíblia na mão. Se você puder ter aquelas Bíblias pequenas, ou nesse caso você usar o próprio celular sim para ler. Né? Porque aí você consegue fazer leituras, né, no seu dia a dia em momentos que você não estaria fazendo nada, ou só está esperando. Então você aproveita aquele tempo. Então sempre esteja com essa anteninha ligada falando, nossa, eu estou aqui, esses 5 minutos eu já posso matar a minha leitura de hoje. Você vai lá e faz essa leitura também, tá bom? A nona dica que eu quero dar para você é, se estiver difícil para você ler tudo de uma vez, por exemplo, eu não tenho a prática da leitura, não consigo ficar 15 minutos, 20 minutos lendo o texto daquele dia. Quebra isso durante o dia de 5 minutos ou 10 minutos. Então você fala, eu vou ler 10 minutos agora de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Então eu vou ler esse capítulo agora, esse capítulo depois e esse capítulo para a noite, por exemplo. Então faça quebra. É melhor você quebrar do que ler de uma vez só, se você não tem prática, se você não está acostumado. Então faça essa quebra da leitura, que vai ser mais fácil, vai ficar algo mais agradável, né? Você vai conseguir ali absorver melhor aquilo, não vai ficar tão pesado, tão penoso, ok? Décima dica que eu quero dar para você, décima e última dica, é que se você puder ler a Bíblia enquanto ouve a Bíblia, é uma boa. Então, por exemplo, eu estou com o fone aqui, né, por causa do microfone, estou com o meu celular me gravando. A gente tem a Bíblia de várias formas que a gente pode baixar, tem aplicativos da Bíblia. Então, você vai ler, por exemplo, lá Gênesis 2, é o texto do dia. Você abre a Bíblia em papel e põe a Bíblia no celular para você ouvir enquanto lê. Isso vai te dar mais atenção e mais foco, você vai conseguir compreender melhor o texto, você vai absorver melhor o que o texto fala e vai fazer com que você leia até mais rápido. Então, se você puder ouvir a Bíblia
Enquanto lê ela, claro, obviamente na mesma versão, as duas, né? Vai ser muito bom para você, você vai conseguir ter mais profundidade ali no texto, ok? Essas são as 10 dicas que durante esses anos, todos lendo a Bíblia toda, eu quero indicar para você. E eu quero dar uma última dica final aqui, né, como um bônus aí para você, facilite a sua jornada. O que eu quero dizer com facilite a sua jornada? Se você puder imprimir o plano de leitura e dar check no plano de leitura, ou se você tiver alguma coisa no seu celular, como um aplicativo onde você tem ali separado o plano, você vai dando check, marcando, primeiro para você não se perder, e segundo para você ter aquela sensação de dever cumprido mesmo, né? Eu sei que tem que ser um prazer pra gente, mas no início pode não ser, principalmente porque não tem muito essa prática da leitura, né? Muito densa, né? Em muito tempo, mas dá essa sensação de eu marquei ali, eu finalizei, é muito boa. De preferência, se você puder ter as datas das leituras para você não se perder, porque isso você acha que, eu li passado, só vejo onde eu parei e continuo. Não, é muito fácil se perder na sua leitura, então facilite essa sua leitura. Inclusive tem algumas bíblias hoje, eu acho que do mundo cristão, o Vitor Fontana, que é um cara que eu assisto bastante, faz isso, o Iago Martins também indicou ela recentemente. Ela é uma bíblia que ela já tem separado todo dia ali a página de leitura, então ela não é a bíblia inteira assim, sabe? Ela é tipo assim, 1º de janeiro, aí tem os textos bíblicos. 2 de janeiro, os textos bíblicos ali. É uma boa também se você quiser comprar, puder investir nisso, vale a pena. E você vai poder usá-la todo ano, né? Porque não muda a questão dos dias, tá bom? Bom, essas eram as minhas dicas que eu queria dar para você. Espero que você coloque isso como meta. Encorajo você a fazer isso, porque com certeza isso vai mudar completamente o seu ano. No início você não vai perceber, mas é como feijão com arroz. Né? Você está comendo todo dia ali, você não percebe, mas é aquilo que está te sustentando, te alimentando. E com certeza vai ser um ano completamente diferente do que você imagina, se aproximando de Deus, ouvindo mais a voz de Deus. Então a minha dica para você eu encorajo você a fazer isso, e esse vídeo surgiu porque nós estamos fazendo esse desafio lá na nossa igreja com a juventude. Eu creio que vai ser um ano surpreendente, Deus vai realmente derramar coisas novas sobre nós vamos ter experiências com Deus, porque nós vamos estar lendo e fazendo a coisa mais importante da nossa vida, que é se aproximar de quem Deus é através da sua palavra, ok? Espero que essas dicas te ajudem e espero que no final do ano 2023 você possa repetir e renovar esse desafio, beleza? Até mais!